Ele aqui tinha estado em sua obra de mediação. But remember, Mas recordem, these seals are ready to be opened, estes selos estão prontos para serem abertos. and the Lamb comes from the sanctuary of God, E o Cordeiro vem do santuário de Deus, advanced forward. se apresenta. Wait till we get over there that 1 hour. Esperemos até chegarmos ali naquela hora. Take that 1/2 hour Tomarmos aquela meia hora, that is silent, que é de silêncio, the sanctuary smoking. com fumo no santuário. There's no more intercession. Não há mais intercessão. The sacrifice is left. O sacrifício saiu. It's a... Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João capítulo 10, versículo 30. São João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Amém. Grande Criador, eu creio que mais uma vez o Senhor nos esclarecerá. A finalidade do Senhor é ter um povo que tenha condição de te ver da maneira correta. E o Senhor se apresenta, se revela a este povo. E aqui estamos para nos alimentar desta palavra, desta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para sentarmos. A união do Espírito e a carne. Esta é uma expressão do próprio irmão Branham, a união do Espírito e a carne junta. Um super sinal, parágrafo 71. Agora a gente pode começar lá no Gênesis e ver esta unidade. Como foi que começou? Antes de ser uma unidade. Porque a unidade, a união, é o Espírito e a carne. Mas antes de ter a carne, então era o Espírito. Assim como o homem, antes de ser carne, ele era Espírito. Deus criou primeiro o homem Espírito. Depois ele fez o homem carne, do pó da terra. Primeiro Deus fez o homem à imagem dele. Então Deus é Espírito. E esta é a sua maneira antes de unir com a carne. E como espírito você não pode tocar, não pode ver, porque ele é
invisível. Mas como espírito também, ele não pode sofrer, ele não pode ter dores, ele não pode morrer como espírito. Foi por isso que ele tinha que ter um corpo, uma carne, na qual ele unisse o espírito com aquela carne. Você não pode ter a carne separada do espírito. Deus é Salvador em Cristo, porque em Cristo ele morreu e verteu sangue. Porque Deus não pode verter sangue. Deus é espírito. Por isso há uma união do espírito e a carne junta para poder formar a pessoa, de Deus, para ser visto. Mesmo antes, ele é um ser, mas ele não podia ser tocado, porque é espírito. Depois ele passou a ser visto através daquela coluna de fogo, do Logos, que foi aquela pequena luz branca que se desprendeu de Deus. Que se desprende do Espírito para depois unir ao Espírito. Se desprende ao Espírito para poder começar a revelar Deus, que é Espírito. Se não se desprende uma coisa visível, o Logos, que era a pequena luz branca, se já é uma pequena luz, já dá para ver. Então, agora não é mais aquele Espírito, agora é o Logos. O Logos é esta pequena luz, onde Deus manifestou no Velho Testamento, onde ele criou o mundo, e nos dias de Moisés manifestou. Ele era uma nuvem de dia, ele era uma coluna de fogo à noite, e ele era um homem chamado Moisés. Quando você não via a coluna de fogo, você devia saber que ela estava ali escondida num homem. Na hora do sol quente, não havia sol quente para Israel, porque Deus, o Logos, se convertia numa nuvem e ficava protegendo Israel, fazendo sombra sobre Israel. Então isso é a proteção de Deus. E Deus veio através do Espírito e fez sombra sobre Maria. Aí gerou um corpo, no qual este corpo não é corpo de outra pessoa, é corpo de Deus. O Filho não é corpo de um filho, o Filho é o corpo do Pai. O Filho é a manifestação do Pai. É aquele corpo no qual você pode ver Deus. Amém. Eu sei que você sabe dessas coisas, mas isso tudo é bom, faz bem para todos nós. Então, vamos aqui, o parágrafo 15 da Almas Encarceradas hoje. Estou lendo aqui a mensagem de Goiânia, traduzido por Goiânia. Quando o homem primeiramente foi criado, ele era um homem espírito. E foi a imagem de Deus, porque Deus é espírito. Então vocês veem, é tão gostoso ver o profeta esclarecendo a coisa. Você não tem este esclarecimento através dos teólogos, você tem através do profeta. Os teólogos não sabem te esclarecer nem a unidade, que é a deidade de Deus. Que a unidade é exatamente o Espírito numa carne, formando um. Que aí está juntando para você ver. Como o Espírito você não vê, mas agora ele vem em carne e você o vê. Então, como o Espírito você não podia ver Deus, ele veio no Logos, aí já podia ser visto numa coluna de fogo, era o Logos. Podia ser visto numa nuvem durante o dia. Podia ter várias nuvens, mas aquela nuvem ela era especial. Aquela nuvem era a manifestação de Deus sobre Israel, protegendo do grande calor, daquele sol quente. Você já pensou bem, eles caminhando no deserto, e o sol quente sobre eles. Aí a nuvem parava sobre Israel,
protegia Israel e trazia uma sombra. E você está debaixo da sombra do Altíssimo. Sempre é assim. Ele é esta sombra, onde você pode descansar deste sol quente dos dias que nós vivemos. Não é o sol quente aí desse sol astral, o sol mesmo do erro, do engano, do pecado. Aí paira a luz de Deus, a coluna de fogo, a nuvem, e te protege. Amém? Então, a união do espírito e a carne juntas. Por este parágrafo, nós temos aqui o irmão Brana esclarecendo: Deus é espírito, então ele fez o homem espírito. O parágrafo 16 ele já vai mostrar: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em São João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O 16 aqui, que é o parágrafo 16, ele diz: sendo um ser espiritual, aí é o homem, ele foi criado espírito. Sendo um ser espiritual, não havia quem lavrasse a terra. Portanto, Deus formou o homem do pó da terra e de seu lado tomou um produto secundário, que foi a mulher. Ao tirar dele a costela e formar este produto, Deus então dividiu a este homem, que até então tinha uma natureza dupla, masculino e feminino. Isso daqui explica muito o espírito que toma conta do mundo que nós vivemos. Porque Deus não deixou o homem com a natureza dupla. Então você vai encontrar homens com natureza dupla, a mulher com natureza dupla. Mas Deus fez o homem e tirou a mulher dele. Então, quando Deus fez o homem, sendo o homem espírito, ele era masculino e feminino. Mas quando Deus já o trouxe do pó, Deus não deixou ele duplo, para ele ser homem e ter desejos femininos. Deus separou. Eu estou falando hoje de Bíblia. A gente não está falando de direito dos povos. Não estamos falando disso. Estamos falando do direito de pregar a Bíblia. E o direito das pessoas se expressarem do jeito que elas quiserem. A Bíblia mostra a decência para a mulher. Mas quem quer ser indecente tem o direito, pela própria lei do país, de se expressar também. Então, Deus fez o homem, e o homem, seu espírito, era masculino e feminino, uma dupla natureza. Mas Deus não deixou desse jeito. Isso que você tem que entender a Bíblia. Por isso, quando as pessoas chegam a esta condição, elas escolhem, é uma opção de vida. Deus não fez desse jeito. Deus separou. Está aqui, ó. Este homem, até então, tinha uma natureza dupla, masculino e feminino. Antes dele fazer a mulher. Antes de Deus pegar e tirar a mulher dele, porque quando Deus fez o homem, a mulher estava no homem, que era a forma espiritual. É o espírito feminino, estava nele. Você tem que ver que assim estávamos em Cristo. O masculino, Deus, e o feminino, a igreja. Mas foi tirado no Calvário. Quando tirou a igreja de Deus, ela pecou. Quando tirou a Eva do Adão, ela pecou. Ele é a criação original. Você não vê nenhuma serpente fêmea tentando enganar Adão. Ele era a criação original. Então a serpente que veio enganar a Eva era uma serpente macho.
Por aí você vê. Como não podia enganar Adão, sendo criação original, então foi enganar o subproduto. Agora, estamos falando de Bíblia e estamos falando de vida profética, e de nenhum ensinamento teológico. Por isso que eu gosto de um profeta. Eu gosto da Bíblia, eu gosto das mensagens. A minha fé é fundamentada nesse fundamento da Bíblia. Agora a mulher está fora do homem. Então, o homem não é duplo mais. O homem não tem uma natureza feminina nele. O homem não tem um espírito feminino nele. Ele depois, então, busca pela inspiração da carne. E ela também. Porque ela está até fora. Deus nunca tirou o homem da mulher. Deus tirou a mulher do homem. E quando uma mulher tem prazer na vida amorosa com outra mulher, então nem na Bíblia está escrito isso. Porque Deus não fez ela dessa forma. Deus tirou a parte feminina, que o irmão Brana chama de amor. O homem, por mais que ele tenha amor, ele é rude, ele é grosseiro, ele precisa aprender. A mulher, ela é a parte delicada. E você pode ver que aquele espírito delicado pega um homem hoje. E aquele espírito masculino do homem grosseiro pega a mulher hoje, que estão fora da Bíblia, não estão baseados na Bíblia, estão expressando a natureza do dia. Tem direito? Tem direito deles de expressar, mas eu também tenho o direito de falar o que diz a Bíblia. Isso é um direito que a própria lei do país nos concede. O direito de expressão, tanto de você expressar a forma de você crer, está dentro da Bíblia, e deixar o outro expressar também a maneira de viver nua, nu, homem com homem, mulher com mulher, e assim por diante. Isso daí é a lei, é a expressão do dia, que você nota por todo lado. Então, eu não estou aqui para combater estas pessoas, eu estou para esclarecer como Deus fez. Deus não é culpado desta perversão. Deus tirou a mulher do homem. Ele fez de natureza dupla, mas ele tirou o feminino e deu para ele para viver, para conviver agora. Aquilo estava nele apenas, agora não, agora está ao lado. Aquilo estava dentro, agora não, está do lado de fora. Isto é o homem original, o produto. Este é o produto. Dele saiu o subproduto, que é a mulher, que deve ser amada. Porque o lugar do homem encontrar amor é na mulher, não é num animal. Porque hoje passam a amar animais ao invés de gente. Contudo, não estou dizendo isso que você tem que fazer coisa ruim para animais. Mas o amor que você tem que expressar a um ser humano é de ser humano. E como um ser humano, trata bem até os animais. Por ser um ser humano. Porque Deus não fez um ser humano errado, com falta. Deus fez um ser humano e o dotou de capacidade até de escolha. Você pode escolher o que você quiser, céu, inferno, o que você quiser. Escolhe. Deus, diabo. Capacidade de escolha. Você pode escolher. Isso está em você. Agora, estou falando de um homem de criação, Adão. Falar de um homem de criação, onde foi a união do espírito e a carne. Deus o fez espírito, porque Deus era espírito. Logo do pó, Deus fez um corpo, e aquele espírito foi introduzido naquele corpo. Esta é a união do espírito
e a carne junta. Bom, parágrafo 13, ainda estou aqui, me perdoe, 16. Almas encarceradas hoje. Sendo um ser espiritual, não havia quem lavrasse a terra, portanto Deus formou o homem do pó da terra. E de seu lado tomou um produto secundário, ao tirar dele a costela e formar este produto. Agora vocês me desculpem, o homem pode não ter aquela costela, mas tem aquele espírito. O homem pode não ter aquela costela feminina lá dentro dele, mas tem aquele espírito. Por isso, ele deseja agir como uma mulher. Ao tirar dele a costela e formar este produto, Deus então dividiu a este homem, que até então tinha uma natureza dupla, masculina e feminina. Tomou dele a natureza feminina, porque era amor, e a colocou numa pessoa, a quem Adão chamou Eva, que quer dizer a mãe de todo ser vivente, a qual então era sua esposa. E esta esposa era para quem estava dirigido o seu amor natural. O amor de Adão tinha que estar dirigido para aquela mulher, porque aquela mulher foi extraída dele. Ele não tem que amar um outro animal. Agora é aquele que saiu dele, aquela pessoa que saiu dele. Ou seja, o amor filéu. E assim deve ser com o homem hoje, e da mesma forma a mulher para seu esposo. Tem que ter aquele amor. Ali foi a divisão do espírito masculino para o homem e o feminino para a mulher. Então, Deus não tem hoje esta natureza dupla. Deus não é responsável pelo homem com natureza dupla hoje, pela mulher com natureza dupla, porque Deus o fez, mas tirou. Mas aí ficou a opção. Se a pessoa quer agradar a Deus, ela vai segundo o que Deus criou, o original. Deus separou, ele está separado também. Entende? Deus fez ele espírito, ele é espírito. Deus pegou, fez ele carne, você veio ao mundo, é uma carne, você agradece a Deus por isso, que é uma carne. Agora, Deus já tirou lá no princípio, ele tirou a parte feminina do homem. A parte feminina saiu, aquela natureza foi posta de lado, para uma pessoa à parte, para conviver. Porque aí o correto de convivência é o homem com uma mulher. Isso é Bíblia, qualquer país sabe disso. Hoje tem que se aprovar as leis por causa das opções. As pessoas têm opções, elas foram criadas assim. Você pode escolher o que você deseja. Então, as leis foram postas para ajudar as pessoas, não para elas agradar a Deus, para elas agradarem a si mesmos, a seus instintos, suas naturezas, seus desejos. E a lei os favorece. Mas se você vai à Bíblia, a Bíblia é contra aquilo. Não precisa ir muito longe. Eu creio que eu quero entrar dentro desta formação do Espírito, a união do Espírito e a carne, mas entre Deus. Nós estamos passando aqui entre o homem e a mulher. Seria bom eu já entrar aqui agora entre o homem e a mulher no casamento. Nós temos aqui São Mateus 19, o verso 5. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher,
e serão dois numa só carne. Aqui onde eu quero que você entenda que isto não mostra Deus. O que mostra Deus é a união do Espírito e a carne junta. O Espírito e a carne. Era Deus, Espírito, se tornando carne em Jesus. Isso é uma união. Espírito e carne. A união, Deus fez o homem espírito e fez ele do pó. Aí uma união, o espírito e o pó. Formou um homem. Agora no casamento, nós temos a união de duas carnes. Nós não temos no casamento a união do espírito e da carne. No casamento você tem a união de duas carnes. É a carne do homem e a carne da mulher, chamado pela Bíblia uma só carne. Também é uma unidade, mas é uma unidade composta, dupla. É uma unidade composta. Você pode ver, o homem e a mulher são um. Mas um, porque eles têm que agir como um, eles têm que viver como um, eles têm que pensar em formar o seu lar como um, mas eles são divididos em si próprios. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. Mas por que são um? Porque o casamento, na hora da união, deveria haver o entendimento da parte do homem de que ele deve amar uma pessoa, a qual é essa esposa com quem ele está casando. E esta esposa deveria reconhecer: eu saí dele, eu devo ouvi-lo, ele deve ter capacidade para isso, capacidade espiritual, intelectual, física, para isso. Porque ele está casando, um rapaz que está casando, ele tem responsabilidade. Ele sabe que ele tem que trabalhar, ele sabe que tem que tratar de uma mulher, ele sabe que dentro daquela união vai trazer filhos, ele tem que tratar dos filhos também. E que ele fará aquilo com tudo que ele tem, com a força que ele tem, para sustentar aquela união de duas carnes. Isso não tem nada a ver com Deus. Por quê? De duas carnes, não. O que tem a ver com Deus é a união do espírito e a carne. A união do homem mais a mulher não está mostrando a união de Deus e seu filho, sendo duas pessoas distintas. Nada disso. Vocês têm que ver, isso daí pela Bíblia, pela mensagem do irmão Brana, é tão claro que eu e o Pai somos um. São João 10:30. Esta é a unidade. Não é uma dualidade. Esta é a unidade. Eu e o Pai somos um. Eu, Espírito, unindo com o corpo. Eu e o Pai somos um. Então você vê, eu, Jesus, carne, unindo com o Pai, Espírito, formando um. É o corpo e o Espírito formando um. Quer dizer, o Espírito Santo no corpo de Jesus Cristo, formando o único e verdadeiro Deus. Por isso você não tem outro que morreu por você. Quando o Filho morreu para te salvar, aquele Filho era aquele Deus, Espírito. Só que como ele não pode morrer como Espírito, ele gerou um corpo dele, entrou naquele corpo e morreu naquele corpo. E aquele corpo sentiu o desamparo do próprio Espírito, do próprio Deus. Deus meu, porque me desamparaste? Esse era o corpo, sentindo a ausência do Pai, do Espírito, que estava o abandonando. Se o Pai não o abandona, ele não morre. A história chega a dizer que o José, aquele que ajudou a criar Jesus, que estava para morrer, mas não tinha jeito de morrer porque Jesus estava ali. Onde Jesus está, a morte não entra.
Se é a história que diz, é que Jesus teve que sair fora do lar, ficar distante. Aí José partiu. Deus é vida. Você tem que ver que o próprio Deus teve que sair, que é o Espírito, sair para o corpo, o Filho morrer, para eu ser salvo, para você ser salvo. Mas isso teve que acontecer. Mas houve a união do Espírito e a carne. A união do marido e da mulher é a união de duas carnes. Para se tornar uma carne, ela tem que estar submissa ao marido. Aí torna-se uma só carne. Aquela submissão, que a submissão está debaixo. Ela está debaixo de proteção. A mulher está debaixo do cuidado do marido, debaixo da proteção do marido. Tudo que o marido vai fazer, ele é quem a protege. Tudo que a igreja vai fazer, Cristo é quem a protege. Amém? Vocês sentem assim debaixo da proteção dele. Olha, eu quero ser esposa de Cristo. E Cristo é a palavra. Então eu estou debaixo da palavra. A palavra faz sombra sobre mim. A palavra me protege. A palavra me guarda. Assim, o marido é para a mulher. Se a Eva tivesse ficado dentro de casa, ela não tem jeito de cair. Quando Eva e a serpente conversaram, se vocês olham na Bíblia, o capítulo 3 de Gênesis, você não pode pôr o Adão ali perto da Eva. A Eva caiu com o Adão perto. Não, o Adão não estava perto. Foi uma conversa entre Eva e a serpente. Que a serpente era um animal ereto, andava em pé. Era o que mais aproximava do homem. O que sobrou aí, esse elo que falta, é a serpente. Depois do homem, o chimpanzé, e aí vinha a serpente. Faltou esse elo. Aquilo foi perdido. É por isso que o homem, na sua ciência, diz que o sábio diz que o homem veio do macaco. Mas macaco é macaco até hoje. Desde quando o povo conheceu macaco, ele é macaco até hoje. Porque Deus o fez macaco. Mas o homem, Deus fez homem. Se eles pudessem ver como Deus veio na sua criação, de girino, até chegar no homem, sua criação máxima. Chegou no homem, Deus parou de criar, parou de trabalhar. Chegou no homem. Quando chegou no homem, acabou o serviço. É a criação perfeita, máxima, a obra-prima. É o homem. Aí depois tem que extrair a mulher do homem, porque ele não é bom que ele fique só. Qual homem quer viver só? Você pode avisar a mulher, dá muito problema. Diz, mas eu preciso casar. Você diz, minha filha, ela não me obedece. Você quer casar com ela? Mas ela não me obedece. Não, mas ela vai me obedecer. Se ela não obedecer o pai e mãe, ela não vai obedecer marido. Não tem jeito. Mas o quê? É a tendência, está certo ainda. É a tendência, é o casamento. Você vai àquele casamento, vai àquela união de duas carnes. Agora, tem que haver um consenso entre os dois, para que tudo vá bem. Ela tem que reverenciá-lo e ele tem que amá-la. Porque ali está o amor. Se você não ama a mulher com quem você vive, você vai amar quem? Ela foi o amor que saiu de você. Sem ela, você está sem amor. Por isso alguém diz, ela é meu amor. Né? Então, só que você vai saber que esse amor pode te dar luta, mas é seu amor. É aquilo que você escolheu para te completar. A igreja completa Deus. Deus é Espírito. Manifestou no Logos uma nuvem durante o dia. As costas de um homem foi visto na fenda da rocha.
por Moisés. Mas um dia esse Deus era um homem, chamado Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso aqui é a união do Espírito e a carne junta. Então, quando você chega ao casamento, a união de duas pessoas, não é igual Deus e Jesus. É isso que a pessoa tem que aprender. Irmão Branham falou sobre isso. E as pessoas naquele dia ainda queriam temar com o irmão Branham. Que o marido e a mulher são. O irmão Branham teve que falar: você está me vendo? Sim. Está vendo a minha esposa? Não. Então não é. Não. Entre Deus e o Filho não é esta unidade. Porque ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, para ver a minha esposa, tem que olhar na minha esposa. Então não é a unidade de Deus, não é como a unidade do marido e da mulher. São duas pessoas. Por isso Deus não são duas pessoas. Um Deus Espírito e um Filho carne, que é outra pessoa. Não. É a união do Espírito com aquela carne chamada Jesus, formou a única pessoa da divindade. Amém? Bom, eu estou aqui com o parágrafo, um super sentido 71, me perdoe, um super sinal 71. Então, outra vez, ele deve ser a semente de Abraão. Agora você vai aprendendo. Não pode ser diferente da criação para ser semente de Abraão. Isso pode ser pesado, mas Deus não tem semente de Abraão com dupla personalidade. A semente de Abraão tem que ser como foi no princípio. Deus é espírito, fez o homem à imagem dele, então Deus fez o homem espírito. Aí o homem era masculino e feminino, Deus tirou o feminino dele. Isto é a semente de Abraão. Abraão, naturalmente, era a semente de Eva. Ele era a semente da mulher que era para ferir a cabeça da serpente. Ele já está mostrando, Abraão está dizendo, era a semente da mulher para ferir a cabeça da serpente. Quando a pessoa está vivendo daquela forma certa, nasceu do Espírito Santo, porque é isso que nós precisamos hoje, a união do Espírito Santo e o meu corpo, a união do Espírito na minha carne, junto, para formar um filho de Deus, a união do Espírito Santo, aquele genes que Deus criou, formou o Filho de Deus. E assim, nós aqui humanos, é desta forma. Quando você nasce de novo, não como você está aqui, não como você nasceu do seu pai e da sua mãe. Você simplesmente é um ser assexual. Mas quando você nasce do Espírito, depois de ser este ser, depois de ser sexual, ainda nasceu do Espírito Santo. Quer dizer, uma nova natureza vem morar em você. Amém? Uma nova natureza. Deixa eu ver se tem alguma coisa que o irmão Branham explica aqui. Deixa eu ver. No 17, eu não terminei de ler o 16 ainda, da Almas Encarceradas hoje. E esta esposa era para quem ele era dirigido seu amor natural, ou seja, o amor filial. E assim deve ser o homem com o homem, hoje a mesma forma a mulher para o seu esposo. Ali foi a divisão do espírito masculino para o homem e o feminino para a mulher. Então, depois que havia feito ao homem a sua semelhança, criado masculino e feminino. Por isso, o que Deus é? É o Shaddai. O que é o Shaddai? Aquele que tem seios. As pessoas querem formar uma imagem assim. Mas esse é o lado espiritual. É porque Deus é o que amamenta a igreja. Não é colocar o peito de outro na igreja. Deus, Ele é o Shaddai.
aquele que tem seio, aquele que alimenta, que amamenta a igreja, é o espiritual. Por isso que aqui estamos vendo, o homem foi feito à imagem de Deus, masculino e feminino. Deus é El Shaddai. E assim, o homem chega a esta condição, na forma espiritual. Porque agora você nasceu de novo. Guarda um pouquinho. E depois que havia feito ao homem a sua semelhança, criado masculino e feminino, não havia, todavia, homem que lavrasse a terra. Aí você vê que Deus já fez, mas precisa lavrar a terra. Então agora eu tenho que pegar e unir esse espírito que eu criei a um corpo de carne. Logo formou ao homem do pó da terra, e assim chegou a ser um humano, um ser mamífero. Ele era animal, porém Deus colocou nele este espírito de vida, e assim colocou ao nível onde podia escolher. Aí ele tem condição de escolher, pode fazer a sua escolha, porque agora Deus o colocou com capacidade de escolha. Aí você escolhe com quem você vai casar, com quem não vai casar. Eu não quero, eu quero. Você faz sua escolha. Depois, na hora do sofrimento, eu quis. Não foi o fulano que forçou, eu quis. Isso daí. Essa fé, eu escolho a fé que eu quero. Tem tantas fé na terra, mas eu escolho a fé que eu quero. Eu desejo essa união do Espírito Santo no meu corpo, para que eu seja como Abraão, que foi uma semente de Eva que pisou a cabeça de Satanás. E assim somos nós. Cristo veio pisando a cabeça de Satanás, como a semente da mulher, sendo que a mulher em si não tem semente, mas Deus deu a semente para ela, diz o profeta. Aleluia. Então, outra vez, ele deve ser a semente de Abraão. Abraão naturalmente era a semente de Eva. Ele era a semente da mulher que era para ferir a cabeça da serpente. Mas Abraão, se você pode apanhar isto, ele tinha fé em Deus, que uniu o Espírito de Deus com a carne do homem. Abraão foi esse que teve a fé em Deus, que ele uniu o Espírito de Deus com a carne do homem. Aí está onde a fé vem. Não tem nada, ele creu. A igreja não tem força, não tem nada. Abraão não tinha nada, mas ele creu e Deus operou naquilo. Isto é fé. Você crê nessa união de Deus, o Espírito, em você, carne. Quando você crê, isso faz de você e Deus uma pessoa. Olha, mas nós somos dois. Não, Deus é Espírito. Ele quer um corpo submisso a Ele, assim como Ele escolheu uma igreja, porque Ele teve um corpo do Filho submisso a Ele, para formar um com Ele. São João, capítulo 17, verso 20. Eu não rogo somente por estes. Agora você está no meio. Eu não rogo somente por estes, pelos discípulos dos dias dele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Como que ele era, o Pai e o Filho eram um? Era a união do Espírito com a carne. E assim tem que ser a mesma união entre nós. E eu em ti, que também eles sejam um em nós. Ele estava falando de dois ofícios, do Pai e do Espírito, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Se eu te dou uma coisa que eu recebi,
Eu fiquei sem aquilo. É por isso que ele tem que ser um em mim. Porque a glória que o Pai deu para ele, de ser um com ele, ele passou essa glória para mim e para você, de ser um conosco. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então eu e o Pai, você e o Pai, nós somos um, como Jesus e o Pai é um. É a união do Espírito na carne junta. A união do Espírito Santo na minha carne, na sua carne, faz um filho de Deus. Você tem que estar unido desta forma. Você não pode estar aqui como o mundo está. Você está aqui vivendo no mundo, mas você não está crendo no mundo, você crê na palavra. Por quê? Porque você não é do mundo. Jesus estava aqui no mundo, mas ele não era do mundo. Por isso que ele podia dar esta glória para nós. A glória que ele deu para a igreja, ele diz, a glória que tu me deste, eu dei para eles. Porque esta é uma glória, de ser um com o Pai. E agora de eu ser um com ele. Eu e Cristo somos um. Você e Cristo é um. A igreja e Cristo é um. E Cristo é o cabeça da igreja, porque ele e o Pai é um. Então você vê, o Pai num corpo, e agora a igreja, que foi tirada de Cristo no Calvário, através da água, sangue e vida, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, agora retornando a Deus, através do matrimônio, desta união que está sendo realizada agora. Este casamento aqui, este é diferente. A união de um homem e uma mulher são duas pessoas numa só carne. Mas a união nossa e Deus é diferente. É a união do Espírito numa carne. Não é a união de duas pessoas. É a união do Espírito em uma carne. Por isso, isto é o casamento. Isso é chamado de união. Porque aquilo que o Espírito tem, coloca dentro de uma carne, e aquela carne está satisfeita. Você não está satisfeito com o Espírito que você tem? Esse é o Espírito seu. Agora, você recebe o Espírito Santo domina esse corpo. O Espírito Santo domina esta mente. O Espírito Santo domina estes olhos. O Espírito Santo domina a audição. O Espírito Santo domina tudo na sua vida. É ele que toma controle, assim como deveria ser o marido, tomar conta de tudo, governar tudo no lar, e a mulher estar em paz. Isso é o que Cristo fez para a igreja. A igreja não tem que fazer nada. Vocês podem ver que hoje as moças têm que trabalhar para ajudar o rapaz a construir uma casa, não tem? E não é nada mal. Jesus não, ele já avisou antes, eu vou preparar lugar. Agora, não é um casebre lá, nem um palacete, nem um arranha-céu, para eu chegar lá e morar com ele. Isso tudo são simbólicos. Só de eu saber que eu vou para o céu, eu tenho uma casa o que é? Lugar de descanso, onde você pode ficar em paz, descansado. Você já pensou bem Deus lá no céu fazer uma casinha para cada um de nós? Você já pensou nisso? Tem uma casinha para o Mané ali, outra para o José ali. Por que não pode ser tudo junto? Eles não dão certo. Lá no céu. Então, não. Essas naturezas nossas têm que ser vencidas pelo novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Porque o novo nascimento você nasce de Deus. O batismo do Espírito Santo é aquilo que te reforça no corpo de Cristo. Ele te batiza no corpo de Cristo. Você está batizado aqui no corpo de Cristo. O batismo nas águas te batiza no corpo de crente. Mas o batismo com o Espírito Santo te batiza no corpo de Cristo. Não é apenas no corpo de crente, onde você, nós somos irmãos. Agora eu sou batizado com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Eu e meu Pai somos um. Esta é a união do Espírito e a carne junta. Pai Celestial, obrigado, Senhor,
por esta oportunidade de poder expressar aquilo que, por misericórdia, o Senhor dá para nós na hora também. Obrigado por podermos ter estas mensagens e saber que estamos crendo da maneira bíblica. É o que o Senhor creu, pregou, viveu na terra e deu para os apóstolos e deu para o seu profeta nesse último dia, e nós estamos comendo da mesma alimentação. Ó Deus, continue falando ao nosso coração, nos alimentando mais com esta fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aguarda um pouquinho aí, eu quero terminar de ler esse parágrafo. Aí está onde a fé vem, aí está porque ele podia ser a semente de Abraão, não tudo carne, mas a união do Espírito e a carne juntos. Não tudo carne. Aí você não pode, não é Jesus tudo carne. Jesus é a união do Espírito e a carne juntos. E aqui é onde nós estamos também. Não tudo carne, mas é a união do Espírito e a carne juntos, nós e Deus. E o pó que ele criou e vive com você como um companheiro. Agora você está nesta condição. É o pó que Deus criou e ele vive com você como um companheiro. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Amém. Deus te abençoe. Sou viajante em terras estranhas, busco as moradas eternas do céu. Sou viajante, não paro na estrada, a caminho do lar, suas mansões radiantes de luz, nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus. Sou viajante que às vezes tropeça, mas vou em frente, não posso parar. Deus me sustenta com suas promessas, sua bondade me faz caminhar. Sou viajante a caminho do lar, suas mansões radiantes de luz, Nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus.